Tchau! Olá, pessoal! Então, a aula de hoje, dia 30 de março, nós vamos continuar falando sobre caligrafia chinesa, tá? É, Hoje, então, não vai ser uma aula de gramática. Vamos continuar um pouquinho de história para vocês entenderem como funcionam os caracteres. Agora a gente vai estar falando um pouco mais sobre o ajustamento, balanço, de onde veio, como é que faz, e a tarefa ela vai ser relacionada à pesquisa dessa vez. É, então, eu espero que vocês se divirtam e aprendam como a gente faz para ir descobrindo a história dos caracteres por si só, tá? É uma ótima forma de aprender, apesar que a gente vai estar mandando para vocês, mas para quando vocês se depararem com algum caractere desconhecido que nós não passamos ainda para vocês, ou tô assistindo um drama, lendo um webtoon e apareceu alguma coisa, ou mesmo na rua, que hoje em dia tem muita loja chinesa no Brasil, né? É, então, fica aqui para vocês essa tarefa para poder direcionar vocês a como procurar, como é que faz para entender realmente esses caracteres. Então, vamos começar a aula. Aqui uma pequena introdução, tá? Então, a gente vai estar falando da formação dos caracteres, a estrutura desses caracteres, quais são os padrões de layout, tá? Para vocês conseguirem imaginar na cabeça de vocês. E uma regra muito importante que é sobre balanço. Tá. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma olhada nos caracteres, tá? Analisando a formação deles, os seus componentes e as funções dos diferentes tipos de complemento. Ah, mas... complemento? Como assim? Pode deixar que a gente vai ver mais pra frente. Tá. Dado então que a escrita chinesa ela não mostra, né, pra gente a pronúncia diretamente, tá? Lembra que nós comentamos que muitos dos caracteres às vezes vêm com um componente que vai dar a pronúncia dele, mas muitos não vêm. Então, nem todos eles vão dar essa pronúncia para nós. Então, como então os chineses eles fizeram para construir os símbolos da escrita deles? Como nós falamos já anteriormente, principalmente na aula passada sobre caligrafia, o número de caracteres, mesmo quando a gente está considerando as funções mais básicas, chega a milhares. Então, esses caracteres, no entanto, eles não são uma coleção de símbolos arbitrários que não têm relação nenhuma, muito pelo contrário. As análises dos caracteres desde os tempos antigos, tá, elas indicam que existiram vários métodos principais pelos quais os estudiosos criaram os caracteres que são usados hoje em dia. Então, esse trabalho ele foi feito pela primeira vez na dinastia Han, uma das dinastias mais importantes da história da China, principalmente porque foi nessa dinastia que nasceu a base dos caracteres que a gente usa hoje. Então foi um grande império, mais ou menos de 206 antes de Cristo até 220 depois de Cristo, tá? E foi sobre ai meu Deus, o comando dos Han que eles forjaram literalmente uma língua única entre os chineses para que eles pudessem governar. Então, uma das maneiras, né, que é de você subjugar um povo, é você impor culturas novas. E foi isso que eles fizeram, unificando a língua deles naquela época. Então, durante a dinastia Han, tinha um filósofo muito famoso hoje em dia, principalmente por causa desse livro que a gente vai estar falando agora, que é o Xu Shan. Ele escreveu um livro que é intitulado Shuo Wen Jiezi, que é exatamente esses caracteres que está aqui, de Shuo, de fala, Wen, de cultura, Jiezi, que é a história dos caracteres, a análise desses caracteres. Então, é a análise da cultura da fala. Então, o Xu Shan, nesse livro, inclusive, eu devo ter ele no computador, eu posso mandar ele para vocês, se vocês quiserem. Ele dividiu todos os caracteres usados naquela época em duas grandes categorias. Então, os caracteres de um único componente, que é, por exemplo, o mu, de árvore, e caracteres de múltiplos componentes. Então, por exemplo, lin, que é floresta, bosque, você vai pegar duas árvores e juntar num caractere só. Então, você tem um bosque. Então, é,
né, combina esses dois símbolos de árvore. Então, os caracteres de componente único são os que são chamados de one, que é esse segundo símbolo aqui, saudades, mouse. Os caracteres de componentes múltiplos, que são o z. Então, o n é esse segundo traço aqui e o z é o último do final, que é os que têm múltiplos componentes. Então, portanto, a tradução literal do título do livro de Xu Shan seria falar de wen, que é o componente único, e explicar o zi, que é os caracteres de componentes múltiplos. Então, naquela época foram identificadas 6 categorias de caracteres, tá? Que refletem os principais princípios da formação e do uso dos caracteres. Então, o livro, ele lista cerca de 9.000 caracteres, tá? E mais umas 1.100 formas que existem, que são variantes dos caracteres originais. Então, acredita-se ser o estudo mais abrangente de caracteres em uso durante esse tempo. Tá? Então, desde a dinastia Han, o sistema da escrita chinês não mudou muito em geral, nem houve mudanças nos principais métodos da formação dos caracteres, embora o número de caracteres hoje seja cerca de 47.000. Durante a dinastia Qin, que é uma dinastia que veio muito tempo depois da Han, ela é de 1644, mais ou menos, até 1911, que é basicamente a última dinastia chinesa antes da mudança para república. E hoje esse número de caracteres está em cerca de 6.000, mas os mais usados, que são pedidos durante o dia a dia, a gente usa cerca de 8 a 9.000, mais ou menos, para uma pessoa que fala fluentemente. Então, a gente tem quase 2.000 anos de história de um gap entre a análise do Xu Shan, em termos de 6 classes, que foi a análise dele, permaneceu esse método influente de categorização dos caracteres chineses, embora também tenha sido... houve propostas de teorias alternativas para essa etimologia. A etimologia é o estudo das palavras. Então, continuando aqui, a gente vai falar agora dessas categorias de caracteres. Então, elas podem ser divididas principalmente por 4 grandes categorias, que são... A gente vai começar pela mais simples, que é pictográficos. Então, pictogramas. Muitos dos primeiros sinais escritos em chinês, tá? Eles originaram-se de esboços de objetos. Então, assim, eles tinham uma semelhança física com os objetos que eles representavam, com as imagens, e é por isso que são chamados de pictogramas. Picto de imagem e gramas é a palavra, a representação, né? Então, vamos lá, aproveitando a deixa que a palavra do dia é pictograma, tá? Que é uma das maneiras mais importantes da gente estar aprendendo sobre os caracteres em mandarim, em chinês. Então, aqui é um grande exemplo, tá? De como nós usamos essas imagens e como elas saíram de imagens para os caracteres, os hanzis que nós temos hoje em dia. Então, por exemplo, a primeira figura que aparece é um desenho de um sol. E aí ele foi sendo simplificado, que é a evolução que a gente está vendo. Então, a segunda coluna já é uma simplificação. A terceira coluna é outra simplificação. Aí, nós temos, então, a coluna do caractere moderno, que é como nós usamos ele hoje em dia. Tá vendo como o sol ele foi reduzindo, reduzindo, e hoje ele é todo quadradinho, com um traço no meio? Esse é o caractere de ri, para sol, em português, tá? Tradução de sol. A segunda imagem é a lua. Então, nós temos a figura inicial, uma lua desenhada, com traço no meio. Aí ela foi simplificando, simplificando, e nós temos o caractere moderno de hoje, que é Yue. Esse caractere que é um traço descendente, um outro traço de curva, mais um gancho e 2 traços horizontais no meio. Então, é o que nós usamos hoje para lua, e hoje também ele significa mês. Assim como Ri também significa dia ou sol, tá? Mu, de árvore, é o terceiro caractere. Então, tá vendo? A gente tinha uma árvorezinha, ela foi simplificando, perdeu a folhagem que estava em cima. Depois, nós temos o caule principal, os galhos e as raízes. E hoje em dia a gente tem o mu, que é o de árvore, esse último. O quarto caractere é para shan, montanha.
Então, tá vendo? Nós tínhamos uma montanha com 3 picos e ela foi sendo simplificada, simplificada. Hoje a gente tem esse último caractere. Então, o shui de água, como o rio foi mudando, o de campo e o de porta, mano. Então, voltando lá, os sinais escritos nas figuras dessa imagem, então eles foram inventados para representar esses objetos físicos no mundo e gradualmente eles evoluíram desses símbolos pictográficos originais para suas formas modernas por um processo de simplificação e abstração, tá? Durante os quais os detalhes foram deixados de fora, as curvas foram alteradas para linhas retas. Então, como resultado, a gente tem esses caracteres modernos que estão muito distantes das suas imagens originais, embora ainda mostrem traços desses objetos que representam, tá? Esses são exemplos de caracteres pictográficos usados com muita frequência. As pessoas modernas, elas muitas vezes não têm conhecimento desses caracteres chineses. Ao ver esses símbolos, tá? Elas não iriam fazer essa conexão antes que você tivesse, por exemplo, essas imagens, para que fossem explicadas para vocês as semelhanças. Então, por exemplo, o caractere prairie, que é sol, ele parece mais uma janela do que o sol em si, né? E o caractere yue, para lua, lembra mais uma escada do que a lua em si. Tá? Então, de um modo geral, sem conhecer o significado desses caracteres, seria um pouco complicado de decodificar eles só olhando, né, gente? Então, embora esses caracteres sejam o tipo mais conhecido entre as pessoas que não são muito familiarizadas com os sinais da escrita chinesa, o seu número, tá, em quantidade, é muito menor do que os outros tipos que nós iremos ver. Então, mesmo na escrita antiga, por exemplo, da época dos ossos e da casca de tartaruga, os sinais pictográficos eles eram só uma pequena porção desses caracteres, tá? Cerca de 23%. E mesmo assim, a maioria dos símbolos escritos não representavam formas físicas dos objetos, tá? E aí, muito depois, houve o declínio desses sinais pictográficos durante a dinastia Han. Então, quando o Xu Shan fez o estudo com base nos caracteres da época do pequeno selo, que os sinais pictográficos compreendiam cerca de 4% de todos os caracteres da língua chinesa. Então, no chinês moderno, ainda menos caracteres mostram claramente a sua origem pictográfica. Uma função mais comum desses signos hoje é indicar uma categoria semântica de um caractere composto, por exemplo, para você olhar para ele e ter uma noção sobre do que ele se trata. Lembra que quando a gente fala aqui na lateral, quando tem um kou, que é uma boca, geralmente está associado à fala, ou é um tipo de onomatopeia. Quando tem 3 pingos do lado, geralmente está associado com a presença de água, a relação da água em relação àquele hanzi, aquela palavra. Então, continuando, agora a gente vai falar sobre indicativos, tá? O que é um indicativo? Ele é um caractere feito, tá? Adicionando traços a outro símbolo para indicar o significado do novo caractere. Para quem já viu a aula passada, por exemplo, a Milena falou sobre o último caractere que a gente está apresentando aqui, que é ban, de raiz. Então, é quando você tem uma linha que ela foi adicionada a mu, de árvore. Então, mu era a árvore original. Eu adicionei um traço embaixo para representar as raízes dessa árvore. Então, se eu estou falando de raiz, eu estou falando de origem, que é atualmente o significado também de ban. Então, nós temos, por exemplo, eu trouxe para vocês 3 exemplos, que é run, de lâmina. Um ponto é adicionado a dao, faca. Eu adiciono um ponto na lateral esquerda para indicar, então, a mudança de faca para lâmina. Eu estou indicando a parte em que eu corto da faca, que é a lâmina. Dan, de manhã. Então, uma linha horizontal ela é adicionada abaixo de ri, que é sol, para mostrar a hora em que o sol está logo acima do horizonte. Então, imagina essa linha de baixo, o horizonte, e ri, ao sol subindo. Então, um sol subindo no horizonte significa o horário da manhã. Ban, que é raiz. Então, uma linha curta adicionada a mu na parte inferior para indicar as raízes da árvore.
Então, os indicativos, eles são essas pequenas variações que existem no caractere para fazer mudanças de significado. Então, ele vai usar do componente, do composto anterior, né, do ranzê anterior, para indicar a vocês qual é o novo significado. Agora a gente tem os componentes semânticos, tá? Eles são construídos pela combinação de dois ou mais componentes e eles dão uma ideia coletiva pro significado do novo caractere. Então, como assim? Vamos ver uns exemplos para ficar mais fácil. A gente tem min, que significa claro. Min, ele é uma combinação de ri, que é sol, e de ye, que é lua. Ri e ye, tanto o sol quanto a lua, eles iluminam. O sol ilumina durante o dia e a lua, por mais que use da luz de reflexão do sol, ela ilumina durante a noite. Então, os dois juntos significam claro. Xin, que é confiança. Ele é a combinação entre ran, de pessoa, e yan, de palavra. Então, é a palavra de uma pessoa. Se eu confio nela, confiança. Kan, de ver. Então, eu tenho shou, que é mão, sobre mu, que é olho. Então, lembra quando a gente coloca a mão em cima, na nossa testa, em cima dos olhos, para poder tentar olhar lá na distância? É exatamente essa a imagem mental que Kan tenta trazer pra gente, tá? Pra indicar que é ver. Ver com o quê? Com os nossos olhos. Então, Lin indica madeira. Também indica floresta ou bosque, tá? Ele mostra dois mus, que é árvore, juntos. Agora, quando a gente... Atualmente, né, floresta era o significado antigo e hoje em dia ele representa madeira. Hoje em dia, para se falar de floresta, nós usamos 3 mus juntos. 3 árvores juntas representam uma floresta. Tiou é prisão. Então, a gente tem uma pessoa, Uran, dentro de um espaço fechado. Kou, confinamento. Então, uma pessoa que está em confinamento. Tiou, prisão. Então, os métodos de formação de caracteres que são representados por pictogramas, indicativos e compostos semânticos são todos muito icônicos, são todos muito fáceis da gente ver de onde vêm os significados, a partir de quando nós sabemos como eles são construídos. Só que eles são limitados, porque novos sinais precisam ser criados para que existam novas palavras. Então, como resultado, eles não podiam atender então às necessidades de uma sociedade que estava em rápido desenvolvimento, que tinha que adicionar novas palavras, novos significados, novos conceitos. E aí essa crescente demanda por novos sinais escritos também, palavras. Então, além disso, a gente tem ideias abstratas, os próprios termos gramaticais, como preposição, conjunção, pronomes. Era impossível representar todos esses sinais com pictogramas. Então, a solução foi romper com essa representação e usar sinais escritos existentes para representar foneticamente o som de novas palavras. Então, esse processo é o que nós chamamos de, em português, empréstimo, mas eu vou continuar usando aqui o termo em inglês, que é boring. Tá, vamos lá. O boring, neste contexto, então, ele vai se referir ao uso desses caracteres que já existem, para representar novos significados adicionais. Então, 2 exemplos frequentemente usados são o lai. O lai e o ti, na verdade, são palavras que vocês vão usar muito, muito, muito mesmo, mas aqui a gente vai focar em como eles se originaram. Então, o lai, originalmente, ele é um pictograma para trigo. Então, você imagina uma planta de trigo que tem esses vários raminhos em volta, né? Ele lembra o lai. Então, ele era... antigamente significava trigo. Então, o caractere escrito, com a sua pronúncia, foi mais tarde emprestado para significar vir, por vir. Com o tempo, esse significado de vir faleceu não, ele prevaleceu. E o significado original de trigo desapareceu. Então, o olai
Ni lai wotacha. Você vem até a minha casa. Ou ele hoje em dia é usado como esse verbo de vir, de você ir de um lugar para o outro. No caso, um falante, o objeto, ele está indo em direção à pessoa que está falando, tá? É sempre em direção à pessoa que está falando. E o ti, que originalmente ele era um pictograma para utensílio de cozinha, tá? Ele mais tarde virou ir. Então, what Wotsinita-cha, eu vou. Eu vou até a sua casa. Então, o significado emprestado também prevaleceu e o significado original desapareceu com o tempo. Tá? Em casos como lá e o ti, apenas o significado emprestado sobreviveu no chinês moderno. Então, eles não são mais usados como utensílio de cozinha ou conhecido como a palavra para trigo mesmo. A tabela ficou em cima do texto, desculpa, gente, eu fui ver isso agora só. Então, a gente agora vai falar sobre os componentes semântico-fonéticos. Então, a gente vai estar unindo duas classificações que nós já vimos anteriormente. Então, os compostos semânticos fonéticos, eles são uma categoria híbrida, construída pela combinação de um elemento de significado e um elemento de som. Este método de formação, ele prosperou como um meio de resolver o problema dessa ambiguidade causada pelo empréstimo, né? Como assim ambiguidade causada pelo empréstimo? O empréstimo, a palavra, ela tem um significado original. Então, se eu falar ela num contexto em que eu consigo imaginar que, por exemplo, lá seja trigo, ah, fica muito complicado. Então, para tentar quebrar essa ambiguidade e de tipo, eu não entender se você está falando usando o significado original ou o significado novo, começou a ser empregado então esse tipo de formação, que é o semântico fonético. Então, a gente vai ver, bem facilmente, na verdade, que um determinado caractere ele é emprestado para significar coisas cada vez mais diferentes. Então, mais cedo ou mais tarde, a interpretação do caractere escrito de múltiplos significados irá se tornar um problema, tá? Para resolver esse problema e permitir que o empréstimo continue, um elemento semântico foi adicionado para poder indicar o significado específico do novo caractere. Então, esse processo levou à criação dos compostos semântico-fonéticos. Então, assim, um composto que é considerado semântico-fonético, ele vai possuir esses dois componentes, né? Indicando o significado e o outro indicando a pronúncia. E é o que é o tipo que nós mais iremos ver. Lembra quando a gente passa nos slides da aula, é, embaixo a composição dos caracteres? Geralmente é esse tipo aqui, semântico-fonético. Um indica a pronúncia e o outro o significado. Então, no chinês moderno, a gente... o elemento fonético, ele... Meu Deus, deixa eu me organizar. No chinês moderno, então, o caractere ele pode ser usado como elemento fonético em cerca de mais de 10 compostos semântico-fonéticos. Então, olha o tanto de palavras que pode vir usando um só elemento fonético. Então, 5 dos quais são... A gente vai estar trabalhando nessa tabela aqui, tomando o ju, que significa hospedeiro, como exemplo. Então, o ju, ele embora tenha, em todos esses casos, significados diferentes, ele dá a mesma pronúncia nesses 5 caracteres. Então, eles compartilham esse elemento fonético, que está sempre localizado ao lado direito. Olha lá, gente, ele tá o ju aqui. O ju é esse caractere que parece que tem um traço em cima, 3 traços horizontais e desce um traço vertical. Ele é o ju. Então, ele está ao lado direito no caractere. Os sinais à esquerda, então, são os componentes semânticos, tá? E aí são os componentes semânticos que vão oferecer algumas pistas sobre o significado desses caracteres para vocês. Então, por exemplo, o primeiro ju, que é formado pela parte semântica, que é o ren, de pessoa, ele significa viver, tá? Parte fonética, ju. O segundo ju, ele
a parte semântica dele é a água, que são os 3 pontos na laterais. E o terceiro, a parte semântica, é de mu, de árvore. Então, eles são comumente conhecidos como radicais. Então, sempre que a gente falar de radical na aula, a gente está falando sobre esse componente à esquerda, que indica a parte semântica, ou seja, o significado. Ao mesmo tempo, eles também vão agrupar esses caracteres semanticamente relacionados por meio de classes. Por exemplo, todos os caracteres que vão ter run, pessoa, como componente, têm a ver, pelo menos em teoria, tá? Com uma pessoa ou pessoas. Todos os caracteres com mu, de árvore, como componente, têm a ver com madeira, ou árvores, ou plantas. Então, tradicionalmente, os caracteres chineses, eles são organizados em cerca de 210, 214 radicais, se eu não estou enganado. Tá? No chinês moderno, a maioria dos caracteres do sistema de escrita, eles vão pertencer a essa categoria, que são compostos. Desde a dinastia Han, esse se tornou um método mais produtivo para criar os novos caracteres. E vale a pena notar, no entanto, que há problemas sim com a dependência extensiva desse tipo de caractere, porque os idiomas mudam com o tempo, e o chinês não é exceção. Então, tanto a pronúncia quanto o significado dos caracteres estão em estado de fluxo. Tá? Embora os sinais escritos permaneçam constantes ao longo do tempo, ocorre sim mudança sonora e ocorre em evolução semântica, ou seja, em relação ao significado. Então, essas coisas, elas corroem as relações entre esses caracteres e essas formas de componentes sonoros e semânticos. Então, fica cada vez mais difícil deduzir o significado e a pronúncia de caractere na sua forma escrita. Tá? Agora, como pode ser parcialmente visto na tabela, os elementos fonéticos eles não indicam a pronúncia dos caracteres de forma clara e precisa. Então, nem os elementos semânticos mostram o significado exato desses caracteres, mas vão ajudar vocês muito. No chinês moderno, o valor do caractere semântico ele reside nessa combinação desses dois tipos de informação para que você consiga determinar qual deles é o significado e qual deles é a pronúncia de um caractere. Então, aqui, finalizando a tabela, a gente tem o John de inseto na lateral e o Chu de hospedeira, né, dando a pronúncia. E enquanto o inseto dá o significado, que é ser incomodado. O último caractere da tabela é Chu, para estação. Então, é onde o Ma na lateral, que é cavalo, na esquerda, e o Ju na direita. Então, era onde você deixava o cavalo descansar, numa estação. Então, é um lugar para descanso. Continuando aqui, ó, a gente está vendo uma tabela sobre as classes gramaticais para esses componentes semânticos. Então, ó, quando a gente tem... lembrando que as classes é para todos os elementos que estão à esquerda, tá? Então, a primeira linha, que é pessoa. A gente vai ver ele associado com o ju, o ke, o tin e o tom. A primeira, ju, que nós vimos na tabela passada, morar, viver. Então, está relacionado a uma atitude que uma pessoa faz. Agora, a pessoa com ke, ele indica sobrenome, ou também muito conhecido como um nome de família na China. Ren, com tin, vai para Tian. Então, viu que mudou completamente a pronúncia? Então, Tin, ele indica para você qual é a pronúncia, mas não a pronúncia exata. Então, de Tin vai para Tian. E ele representa bonita, uma pessoa que ela é agradável. Tin é de ser agradável, de convidar. Então, uma pessoa que assim é uma pessoa bonita, ela é convidativa. Ran de pessoa mais Tom. Então, vira Dom. Nome de uma minoria étnica. É um tipo de grupo de pessoas na China. Agora, a segunda linha é o componente semântico para água. Então, água mais ju é derrubar um líquido. Água mais ke vira he, que é rio. Água mais tin. Então, tin fica limpo. Água mais tom, dom, buraco.
Temos o caractere com inseto. Eu coloquei Dragonfly, gente, mas eu não lembrava a tradução em português. Libélula, tá? Então, inseto, Tim, Dragonfly, ou libélula. Árvore, que é Ju. Então, nós temos todas essas variações. Aí eu vou deixar com vocês estudarem essa tabela, porque senão essa aula vai demorar muito e ainda tem muita coisa para falar. A gente tem a estrutura dos caracteres. Então, de uma maneira geral, os caracteres eles podem ser de componente único, então vai depender do layout e do padrão dele. Então a discussão nessa parte da aula diz respeito às formas dos caracteres na escrita regular, que é o script que a gente vê hoje em dia. Então, independentemente de consistir em um único componente ou em vários componentes, cada caractere ele tem que caber em um espaço quadrado. Por isso que a gente pede para vocês, se vocês forem fazer as atividades escritas, vocês deveriam fazer as atividades escritas, usar folhas quadriculadas, para que vocês tenham noção de espaço e dimensionamentos. Dentro dessa convenção geral, então, a gente tem que alguns desses caracteres eles não são exatamente quadrados. Poxa, mas como assim? Então, isso pode ser visto principalmente em caracteres de componente único, em que é um desenho só. Então, a gente tem algumas tabelas aqui nessa parte para mostrar para vocês as formas geométricas em que eles são escritos, mas não necessariamente. Eles vão seguir essa ideia, mas vocês podem variar conforme o padrão mesmo do Hanzi que vocês estão trabalhando. Então, a gente vai falar de padrão e layout, então. E as proporções que esses caracteres eles têm. Então, vários desses componentes em caracteres que têm vários componentes, eles têm que se encaixar em um quadrado, certo? Frequentemente, esses componentes também podem ser os próprios caracteres quando eles são escritos de maneira independente. Por exemplo, se eu estou falando de min, lembra o que é para claro, brilhante, que junta ri mais ie? Então, ele vai ter os dois componentes, ri e ie. Ri por si só é um caractere, significa sol. Ie é um caractere que significa lua. Então, somente quando eles são escritos juntos, para poder caber em um quadrado imaginado, eles vão se tornar um único caractere. Então, quando a gente tem a maneira como esses símbolos são escritos, eles vão afetar diretamente também como eles serão lidos. Se vocês fizerem esses dois caracteres um pouquinho mais separado, eu posso ri, dan. Dan é luminária. Se eu estou falando que a luminária é brilhante, seria mindan, né? Brilhante e luminária. Mas, se eu escrever esses caracteres ri e ri separados com uma certa distância entre eles, ia ficar a luminária de luz e sol. Então muda completamente o significado. Por isso que tem que ter cuidado e imaginar bem o espaço que vocês vão estar trabalhando. Tá, para alunos que são iniciantes no chinês, encaixar vários componentes em um quadrado é mais fácil dizer do que fazer. Então, em português, cada signo escrito, cada letra, ocupa um espaço de tamanho fixo. Então, as letras elas são organizadas em uma ordem linear. Quanto mais letras uma palavra tiver, mais longa ela ficará, certo? Então, as pessoas elas estão acostumadas com a escrita em português, geralmente elas não pensam em quanto espaço uma palavra ocupa até chegar no final de uma linha, que é bastante espaço, né, gente? Agora, no chinês, não. Quando essas pessoas aprendem a escrever chinês, às vezes elas aplicam o mesmo princípio aos caracteres, principalmente com componentes da esquerda e direita. Então, assim, o min tian, por exemplo, amanhã, então ele é min mais tian, então min de claro mais tian de dia, ou o céu, significa amanhã. Ele pode escrever como? Então, a gente pode escrever ele colocando 3 caracteres. O ri, e o tian. Aí ficaria sol, lua e dia. Se eu colocar eles de maneira separada, não faz sentido. Ele deixa de ter o componente a ideia do significado original que você queria. Então, por isso tem que ter cuidado. Deem uma olhada no texto que eu vou mandar para vocês sobre caligrafia chinesa. Lá tem outros exemplos
para vocês verem como é importante ter conhecimento de padrão de layout, proporção de componentes, para que os seus caracteres fiquem bonitinhos, organizados, que vocês consigam escrever eles bem. Então, cerca de... e também ajuda a memorizar, a aprender a memorizar esses caracteres, tá? Então, cerca de 90% dos caracteres chineses modernos, eles são caracteres compostos. Mais ou menos... A maioria deles tem o elemento de significado, que é o semântico, uma configuração mais à esquerda. E uma pequena parte deles vai ter uma estrutura, por exemplo, de cima para baixo. Então, alguns dos padrões de layouts mais comuns são mostrados nessa figura que está aqui, que é o padrão 1, 2, 3 e 4. Então, geralmente, a esquerda e a direita, metade, metade, a gente tenta. Os componentes, então, eles estão dispostos horizontalmente. Então, a gente tem o tipo de layout em que é bem pequenininho o lado da esquerda e maior o da direita, que é o que acontece para high, de mar, run, de benevolência, fa, de regra, xin, de jornada. Então, tá vendo que o lado direito, do lado esquerdo, ele é menorzinho do que o lado direito, para você poder assentar melhor o caractere que vai indicar o som. Nós temos o tipo 3, que eles são 3 caracteres juntos na composição dele, ou seja, são vários componentes e eles estão alinhados horizontalmente. Então, ali, nesse caso, cada um desses 3 componentes tem que ter o mesmo espaço. Se ficar muito grande, vai ficar estranho. E aí o caractere ele fica muito longo, vocês vão ver treinando. E tem o tipo 4, que você tem um caractere na vertical e os outros dois são organizados de cima para baixo. Geralmente, o que está à esquerda é o que vai dar a semântica, então o significado. E os outros dois, geralmente é de uma historinha, algum tipo de composição que venha desse jeito, tá, gente? Então, primeiro, ele sim, de bênção. Então, Tai de início, tá vendo? Eles são sempre colocados dessa maneira. Os componentes, então, eles podem ser de tamanhos iguais ou desiguais. As proporções aproximadas são mostradas pelos números que a gente está trabalhando na segunda coluna. Então, na categoria que a gente vai ver agora, que é o terceiro grupo de padrões de layout, considerando o horizontal, ele possui uma estrutura, tá? Que ele vai circundar ou parcialmente circundar. Então, observe que os padrões... Eita. Eu ignorei uma parte. Eu troquei as tabelas, gente. Na verdade, esse aqui é de cima para baixo, de circundar é o próximo. Então, essa categoria aqui ele vai mostrar de cima para baixo. Então, os caracteres eles são compostos verticalmente. Então, a gente vai ter um topo, um meio e um fundo, se for o caso de 3 componentes. Se for só 2, que são os 2 primeiros padrões, a gente tem só topo e fundo. Então, esse aqui eles planejam um pouco o tamanho da linha que vocês estão trabalhando, tá? Esse tipo de padrão. Ele vai entrar no mesmo esquema do horizontal, tem o tipo de padrão que ele está bem dividido, meio espaço da linha para cada um, que a parte semântica ele é menorzinho, então ele está bem no topo, como a gente está vendo para Hanzi, grama, tá vendo que em cima eles têm, por exemplo, o tsao, que é a grama, né? Tsao ele indica uma planta pequenininha, grama mesmo. Então, ele vai estar... geralmente, essa palavra ele vai estar relacionada a plantas. Então, a gente tem, por exemplo, o terceiro e o quarto layout, que são de cima para baixo, e a gente tem um fundo nele. Então, também tem que ter cuidado na hora de escrever.
Esse aqui é o terceiro grupo de padrões de layout, que é o que é circundado, tá? Ou que pode ser parcialmente circundado. Ou seja, você vai ter geralmente o significado ele tá na parte interior e aí você vai ter um handi por fora. Geralmente, as proporções desses componentes, eles são pré-escritos e fixos, e eles vão depender do caractere que está dentro. Então, nunca assim, é demais enfatizar que é preciso ter um plano em mente antes de escrever esses caracteres, para vocês terem uma noção de espaço. Lembrando que nas regras de escrever os traços, você geralmente escreve a parte de dentro primeiro e depois vocês fazem a parte de fora, para poder ter uma noção melhor do espaço que você vai estar usando nesse caractere e não ficar muito pouco espaço ou muito espaço dentro e fora dos caracteres, tá? A gente vai falar rapidinho de ajustes para acomodação desses caracteres e aí eu vou finalizar a aula. Quando a gente tem vários componentes que vão se juntar para formar um único caractere, lembra ali que a gente viu, tipo, tem caracteres com 3 componentes, 4 componentes, e aí vai depender da complexidade deles, ou seja, da quantidade de traços. A gente tem 2 tipos de ajustes que podem ser feitos para encaixar de uma maneira que eles fiquem quadradinhos. Então, o primeiro é o ajuste da forma e tamanho dos componentes. Por exemplo, para um caractere com arranjo horizontal. E a gente tem esquerda, meio e direita. Como que acontece com CC? Vou voltar aqui no caractere passado, para vocês verem. Aqui. CC, obrigado. É esse primeiro caractere da terceira linha, do terceiro padrão. Então, por exemplo, para esse caractere, a gente tem uma horizontal esquerda e direita. Esses 3 componentes eles têm que ser reduzidos para a proporção do espaço que eles deveriam ocupar dentro desse caractere. Então, o mesmo requisito ele se aplica a todos os outros padrões de layout, tá? Agora, quando a gente for falar de, por exemplo, equilíbrio, tá? É a essência do mundo, principalmente na cultura chinesa. É algo que a gente aprende desde o momento em que damos o primeiro passo e mais tarde na vida aprendemos que o equilíbrio não é apenas esse fenômeno físico, mas que ele também pode ser um fenômeno psicológico e, inclusive, muito utilizado na estética. E a caligrafia chinesa é um exemplo perfeito dessa fusão, porque cada caractere ele tem sim um centro de gravidade. Porque a gente está trabalhando com caracteres quadrados. Então, quando o peso de um caractere está desequilibrado, então, ou seja, quando você tem um desenho maior do que o outro, tudo vai parecer errado. E vocês vão perceber, praticando a caligrafia, que isso realmente acontece. Você olha para o caractere, você faz um padrão errado, você fica, meu, isso aqui tá muito estranho, isso aqui tá feio, isso aqui tá errado, tem como eu melhorar. E a melhora é a partir da prática. Só com prática vocês vão criar esse senso de equilíbrio visual. Então, para vocês poderem escrever de uma maneira correta. Lembrando que, se vocês forem fazer uma prova de HSK, vai ter prova escrita e vocês serão cobrados sobre a parte de como escrever em chinês. Então, vocês precisam treinar essas partes. Por escrito, então, tenta lembrar que vocês têm que ter uma ideia de centro, tem que ter a ideia de onde fica esse centro para vocês poderem escrever de uma maneira correta. Tá? Então, novamente, o uso de uma folha de grade vai ajudar a manter esse centro bem visível para vocês, para facilitar a visualização e o processo de treino. Depois que vocês estiverem fazendo certo, aí vocês podem abandonar uma folha de grade e ir para uma folha comum, porque vocês já vão ter esse exercício, essa coordenação motora para poder fazer isso sem precisar da folha. Tá? Em geral, o caractere ele tem que ficar parecendo que o seu pé ou os seus pés, sem parecer que está tropeçando. Então, na maioria dos casos, a quantidade de espaço ocupado em torno do centro ou em ambos os lados, tá? Quando a gente está considerando uma linha vertical, ela tem que ser a mesma ou muito próxima. Então, embora essa proporção seja instintiva e não possa ser calculada, dá pra gente ter uma noção inicial com alguns caracteres. Então, a maioria dos caracteres que a gente vai ver nessa parte aqui, ela... Deixa eu esqueci de mudar a linha. Ela pode ser calculada, tá? E a gente vai considerar eles com uma linha vertical no meio para vocês poderem ver essa ideia de balanço, de equilíbrio, tá?
Então vamos lá, ó. A gente traça uma linha vertical no caractere e vê que ele tá equilibrado, ele tá certinho, ele não tende para um lado e nem para o outro, tá? Então a gente precisa, para manter essa ideia de padrão, essa ideia de equilíbrio, existem 3 regras no mandarim que vão ajudar vocês a fazerem isso, tá? A primeira regra, tá? É importante que os iniciantes, pessoas que estão aprendendo o mandarim agora, é observar que esses componentes eles são dispostos verticalmente, eles têm que estar centralizados e eles têm que estar equilibrados em uma linha vertical imaginária. Tá? Isso se aplica a componentes como uma parte de caractere, conforme mostrado os 3 últimos exemplos, que é o DAO, que é para caminho, o outro eu esqueci, gente, desculpa. Ele é para fluxo e o último é sim para bênção, tá? Então, vocês têm que ter essa noção de verticalidade. Primeira regra de equilíbrio. A segunda regra de equilíbrio é que quando a gente tem pares de inclinação, lembra, o run, você escreve a perna esquerda e depois a perna direita, ele tem uma leve inclinação, tá? Ele não está totalmente na vertical. Então, esses pares de inclinação que a gente tem, esquerda para baixo, direita para baixo, tanto na parte inferior de um caractere, que vão lembrar pezinhos de pessoas, eles têm que descansar em uma linha horizontal imaginária, ou seja, eles têm que ter o mesmo comprimento na parte de baixo. E aí ele não vai parecer tão estranho. Ou seja, eles têm que chegar na mesma linha. Se um ficar mais longo do que o outro, seu caractere vai parecer errado. E a última regra de equilíbrio, que é para manter esses componentes equilibrados, alguns caracteres não são escritos em uma forma exatamente quadrada. Tá? Isso reflete um princípio estético muito importante também na caligrafia chinesa, que é o princípio do equilíbrio assimétrico. Então, quando os componentes esquerda e direita de um caractere variam, por exemplo, na complexidade, ou seja, quando eu falo complexidade é em número de quantidade de traços, o posicionamento das partes geralmente vai ser ajustado. Então, quando eles não têm uma quantidade de traços iguais, um tem muito mais traços do que o outro, então eles não vão estar centralizados perfeitamente no quadrado. Um vai ser sempre menor ou maior do que o outro, que é o que acontece quando a gente está trabalhando com palavras tipo ti, de comer, ou min, de claro. Lembra que o solzinho ele é menor. Vamos deixar o ri aqui. O min. O ri, ele tá numa proporção bem menor. Aqui. O ri na lateral esquerda, ele é menor do que o ie, para poder ajustar. Porque o ie tem mais traços do que o ri, por exemplo. Então, é esse tipo de equilíbrio que a gente está falando quando a gente fala da regra de equilíbrio do caractere. E aí, tudo isso é baseado no Feng Shui chinês. É isso que é a aula de hoje, tá, gente? Eu vou passar uma tarefa para vocês sobre componentes semânticos para que vocês aprendam a fazer essas associações. Eu vou mandar o link dos sites para vocês, que vocês podem estar procurando e que são sites confiáveis. Eu acho que eu tenho o Shushan aqui, mas ele deve estar em mandarim. Então, não sei se eu vou mandar ele para vocês, mas os sites eu vou recomendar 2 que são os que eu uso muito para aprender sobre parte semântica e parte tonal, fonética no caso. Então é isso, tenha uma boa semana, um excelente final de semana e eu vou mandar uma pergunta muito importante no chat geral. Eu espero que vocês me respondam, por favor. Talvez vamos mudar os horários das aulas para que mais pessoas possam comparecer ao vivo. E aí a gente só vai mudar se vocês em peso responderem, concordarem ou não com a ideia. Tá? Muito obrigada, tenham um ótimo final de semana e desculpem
50 minutos aqui de Patrícia falando. Mas qualquer coisa podem mandar dúvidas. Fiquem à vontade. Bye, bye!